Olá, boa tarde, turma. É um prazer mais uma vez estar com vocês e nessa aula nós vamos falar sobre equações e inequações. Na verdade, é uma breve revisão dos conteúdos que já foram vistos anteriormente, né? Quando a gente... Bom, como eu estava falando, a questão de equações e inequações vocês já viram anteriormente desde o sétimo ano, né? Então a gente vai só dar uma breve revisão e ver como é que resolve algumas questões e alguns problemas, né? Então, equação do primeiro grau com uma incógnita é toda equação, aqui vocês podem ver, é uma equação, né, com a incógnita x. Essa incógnita ela pode ser y, z, w, ou seja, qualquer letra ou até mesmo um símbolo que você queira colocar no lugar de um número que a gente não conhece. Então, é toda igualdade que pode ser escrita nesse formato. Nesse formato aqui, ó. Esse formato é o que a gente chama de A vezes B, A vezes X mais B, igual a zero. Aqui onde eu tenho o A e o B são coeficientes, ou seja, são números reais, ou seja, aqui eles estão apenas representando um modelo, mas na verdade eles estão no lugar de números, né? Em que o A tem que ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, isso deixa de ser uma equação do primeiro grau. Então, os termos da equação do primeiro grau, ax e b, em que a e b são coeficientes, nós temos alguns exemplos aqui. Como vocês podem observar, aqui eu tenho um exemplo de equação nesse formato. 6 vezes x menos 10 igual a zero. Aí você pode dizer, professor, mas aqui é ax mais b igual a zero. Igual a zero, tudo bem? Esse ax, se você observar, o x ele continua aqui, mas o 6 está no lugar de a. Então, o aqui na verdade o a é 6 e o b é menos 10. Então, o número pode ser positivo ou negativo, né? Aí vai mudar só apenas o sinal. Aqui no caso aqui, o b vai ser menos 10. Bom, aqui eu tenho outro exemplo, eu tenho menos x sobre 5 mais 7 igual a zero. Também está nesse formato a equação, onde eu tenho aqui x sobre 5, na verdade x sobre 5 é como se fosse 1x dividido por 5, portanto fica 1 dividido por 5, o sinal tem que repetir, e o b é 7 positivo, né? Portanto aqui permaneceu 7 positivo. Então, o importante é você saber o lugar de cada coeficiente, né? Então, por exemplo, vou fazer outro exemplo aqui, 3x mais 9. Pronto, 3x mais 9 igual a zero. Ela está nesse formato, onde eu sei que quem acompanha o x é o a. Então, aqui eu tenho o a. E quem acompanha e quem é o termo independente, ou seja, o termo que não tem letra, é o b. Então, a equação do primeiro grau vai obedecer a esse formato aqui. É claro que, às vezes, uma equação do primeiro grau ela não vai estar reduzida nesse formato. Aqui ela está reduzida. Observe que aqui eu não consigo fazer mais nenhuma adição, nenhuma subtração aqui com esses termos que tem aqui. Mas pode ser que ela apareça em outro formato. Por exemplo, ela não esteja no formato reduzido. Vou colocar 3x mais menos 4 igual a 2x menos 1. Pronto. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Como é que eu sei que é uma equação do primeiro grau? Eu vou observar a incógnita. A incógnita aqui é x. Incógnita é x. Só que tem um detalhe. Vocês observam que aqui não tem expoente. Se não tem expoente aqui, é porque ela é do primeiro grau. Não é necessário que apareça um 1 ali. Mas ele está presente. Aqui é x elevado a 1 e aqui é x elevado a 1. Aí você diz, mas professor, essa equação não está nesse formato aqui. Ó. Realmente, ela não se encontra nesse formato, mas é porque ela ainda não está reduzida.
reduzida significa eu tentar deixar ela o mais simples possível. Porque se você observar que tem 3x e aqui tem 2x, eu posso juntar esses dois. Eu tenho 4 e menos 1, também posso juntar. Para reduzir essa equação, eu vou passar todo mundo para o mesmo lado. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 3x. Esse 2, ele é positivo. Observe que não tem sinal na frente, então ele é positivo. Vai passar para o primeiro lado, negativo, menos 2x. Pronto. Agora, como a equação ela tem que ser igual a zero aqui para estar nesse formato, eu vou passar o menos 1 para lá também. O menos 4 já está aqui. E vou passar o menos 1 para cá. Só que ele aqui é menos, vai passar positivo. Então, mais 1 igual a zero. Beleza? Agora aqui, 2x menos, aliás, 3x menos 2x é 1x. Então, ficou x aqui. Menos 4 mais 1, subtrai e repete o sinal do maior. 4 menos 1, 3. Sinal do maior, negativo. Então, menos 3 igual a zero. Pronto, agora sim ela se encontra nesse formato. Eu reduzi ela. Aqui você tem um x que está só. Na verdade, existe um aqui na frente dele, mas não é necessário a gente colocar um x, basta colocar só x. Então aqui, esse aqui é o valor de A, seria o valor desse A, e o B é o menos 3, como vocês podem observar aqui. Bom, então essa equação está reduzida agora a esse formato, ou seja, quando a gente reduz uma equação do primeiro grau, ela vai ter que ter essa cara aqui, só vai mudar os sinais e os coeficientes A e B, só isso que vai mudar. Bom, se for para resolver uma questão de segundo grau, nós, por exemplo, essa aqui, esse exemplo que eu coloquei, se for para resolver, a gente já sabe como é que resolve, né? Tem que passar o número para o outro lado da equação. No caso aqui, eu tenho que passar um número que não tem incógnita, no caso 9, né? Então aqui vai ficar 3x. Vou passar o 9 para lá, ele é positivo, então ele vai passar negativo. Vai ser menos 9. Vou colocar aqui menos 9 com negativo. Bom, agora eu tenho o seguinte, eu tenho o x, 3x igual a 9. Esse 3, se você observar, pessoal, ele tá multiplicando o x, é 3x, ou seja, 3 vezes x. Então ele vai passar com o sinal contrário para o outro lado da equação. Qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Então aqui vai ficar x igual a menos 9 dividido por 3. Bom, menos 9 dividido por 3 é menos 3. Então essa é a resposta aqui dessa equação, se fosse para resolver, né? Aqui basta, por exemplo, se você quiser fazer de cabeça também daria certo. Aqui é 9 igual a 0. Então aqui tem que ser 9. 9 menos 9 é 0, né? Então eu teria que colocar menos 3. Aí ficaria 3 vezes menos 3 menos 9. Menos 9 mais 9 igual a 0. Pronto. Então a gente consegue provar que o menos 3 é a resposta aqui da equação. Bom, lembrando, né, que uma equação é uma igualdade. É uma relação de igualdade. É uma sentença de igualdade que tenha pelo menos uma incógnita, né? Então, aqui a gente viu os exemplos de equações de primeiro grau. É uma igualdade, vocês só podem observar, e que elas têm pelo menos uma incógnita, né? Então, aqui a primeira atividade, ela vem um problema, e desse problema a gente consegue montar uma equação, ou seja, a gente pode pegar esse problema que está escrito através de português, e a gente pode pegar essa linguagem que está em português e transformá-la em uma linguagem matemática, que é justamente a equação, né? Quando você escreve uma equação, você está usando linguagem matemática. Marília utiliza 2/5 de seu salário para pagar o aluguel e metade do salário para pagar sua alimentação no mês, restando R$300.
quanto Marília gasta com alimentação. Bom, aqui a gente vai ter que montar uma expressão relacionada a isso aqui. Ó, primeiro de tudo, a gente tem que definir quem é o salário de Marília, né? Por exemplo, eu pergunto para vocês, na questão, ele está dizendo qual é o salário de Marília? Hein? Não. Então, vocês podem observar que o salário de Marília não é dito num exemplo, né? Marília utiliza 2/5, ela fala que utiliza 2/5 do salário para pagar aluguel, metade para pagar alimentação no mês e o restando R$300. É isso que diz a questão. Então a gente tem que entender, né, que o salário aí dela, deixa eu ajeitar aqui, não é aqui o acento, né? É aqui. Pronto. Aliás, só ajeitar. Confundi aqui. É aqui. Pronto. Então, o salário de Marília não diz na questão. Então, quando não sabemos o valor de um determinado valor, a gente representa esse valor com uma incógnita. Então, eu vou chamar essa incógnita de X. Eu vou chamar de X o salário de Marília. É X, beleza? Então, ele diz aqui, ó, Marília utiliza 2/5. 2/5 de qualquer coisa, pessoal, é 2/5, não é isso? 2/5. Deixa eu ajeitar esse 2 aqui. 2/5. 2/5, né? 2/5. Quando eu falo de, quer dizer vezes. 2/5 do salário de Marília. Mas nós não sabemos qual é o salário de Marília. Nós determinamos que o salário dela é X. Então, 2/5 de X. Então, 2/5 vezes X é o que ela gasta para o aluguel. Então, é assim que a gente começa montando a nossa expressão. Beleza? Pronto. E ela gasta metade, e ela gasta mais a metade do salário para pagar a alimentação no mês. Então, ela vai gastar mais. Então, eu vou colocar mais. Ela já gastou 2/5 com aluguel, agora ela está gastando metade com alimentação. Então, metade seria assim. Metade é o que? É 1 dividido por 2, não é isso? Então, metade, 1 dividido por 2. Metade de quê? Do salário. O salário é o quê? É X, não sabemos. Esse X aqui ficou feio, né? Então, pronto. Agora nós já sabemos, ela gastou 2/5 do salário, mais metade do salário. Bom, e o que acontece? Após ela gastar tudo isso, ainda resta para ela R$300. Então, significa que ela gasta 2/5, gasta metade, mais R$300. É o salário dela todo, beleza? Então, o salário dela todo é 2/5 mais metade mais R$300. Bom, esse é o salário dela todo. Então, eu posso dizer que se eu somar todos esses salários, aliás, todas essas partes, eu vou ter o salário de Marília completo. Então, o salário de Marília nós determinamos que é X, então eu posso dizer que X é igual, o salário dela é igual a metade, 2/5 do aluguel, mais metade da alimentação, mais R$300. Esse é o salário de Marília. Então, a gente acabou de montar uma expressão que descreve qual seria o salário dela, né? Bom, ainda voltando para cá, quando a gente tem uma equação nesse formato no qual tem frações, existe uma forma de resolver equações de frações. Primeiro de tudo, né, a gente pode só montar aqui, por exemplo, essa equação, como vocês podem ver esse exemplo aqui, eu tenho x/5, ou seja, 1/5 de x, mais 7 é igual a 0, e 7 é igual a 0. Pronto.
Bom, para resolver uma equação que tem a fração, primeiro de tudo eu tenho que eliminar essa fração. Para eliminar essa fração, eu tenho que acabar com o número que está embaixo. Aqui eu tenho 5, eu tenho que eliminar ele para não ter mais essa fração. Então, o que é que eu faço para eliminar esse 5 aqui para não ter mais fração? Se é o 5, eu vou multiplicar aqui em cima por 5. E aí eu vou conseguir eliminar. Vai ficar assim, ó, 5 vezes... E eu vou colocar aqui a fração. Eu vou colocar no parênteses porque ela é negativa. Então aqui menos x por 5. Fechou aqui. Mais, olha, se tem só um 5 embaixo, eu tenho que multiplicar todo mundo por esse 5. Então aqui eu vou continuar multiplicando por 5. Eu tenho que multiplicar a equação inteira pelo 5 aqui. 5 vezes 7 igual 5 vezes 0. Olha só, porque uma equação é igualdade. Então, o que você fizer de um lado da equação, você tem que fazer do outro, ou seja, tem que fazer igual para todos, para que a equação continue sendo uma igualdade. Bom, agora que eu estou multiplicando todo mundo por 5, olha só o que eu posso fazer. Eu estou multiplicando 5 vezes x e dividindo o 5x pelo próprio 5. Quando eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu posso simplesmente cortar o 2 logo aqui, ó. Corta. E corta. Por quê? 5 vezes x é 5x. 5x dividido por 5 é 1. Então eu já posso eliminar já de cara aqui, ó. Eliminei de cara. Então sobrou quem? Sobrou o próprio x. Então ficou só x aqui, ó. Menos x. Agora que eu continuo com o resto. 5 vezes 7, 35. Igual a 5 vezes 0 é 0. Pronto. Acabei de pegar minha equação que tinha fração e transformei numa equação bem mais simples. Agora aqui é bem fácil de resolver. Basta passar o 35 para lá e está terminado. Aí aqui vocês podem observar que só tinha um 5 embaixo, né? Mas aqui, professor, aqui não tem só um 5. Tem o 5 e tem o 2. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo por 5 e 2. 5 vezes 2 é quanto? É 10, não é isso? Então, basta multiplicar todo mundo por 10. 10 vezes x, 10 vezes 2 sobre 5, 10 vezes 1 sobre 2 e 10 vezes 300. Quando eu multiplicar aqui, ó, pegando como, por exemplo, só isso aqui, vou multiplicar isso aqui por 10. Porque é 5 e 2, né? Ia fazer assim, ó, 5 vezes 2, só para exemplificar. É 5 e 2 embaixo, então eu tenho que multiplicar todo mundo por 5 e 2. Aqui, ó, 5 e 2. Aí eu ia multiplicar 5 e 2 vezes 2 sobre 5. Só um exemplo, né? Mais 5 e 2 vezes 1 sobre 2. Ia colocar 5 e 2 vezes 300. 5 e 2 é a mesma coisa de 5 vezes 2, né? Seria 10. Então, no caso aqui, 5 vezes 2, 10. Aí 10 vezes 5, 20. Não é isso? Beleza, 20. 10 vezes 2, 20. 20 dividido por 5 seria 4. Então aqui ficaria só 4. Eu já teria eliminado, ó, o 5 com o 5. Tá vendo? Estou eliminando 5 com 5. E sobrou o quê? 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Ó. Aqui o mesmo processo. Ó. Eu poderia fazer 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5. Ou eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui embaixo e fazer 5 vezes 1, 5. Então já eliminaria. Aqui ficaria 4x. Aqui ficaria 5. Tudo isso igual a 10 vezes 300.
Pronto, agora vocês vão dar seguimento a essa atividade, né, respondendo esses outros tópicos aí. Já tem uma ajuda aí do primeiro tópico, né? Aqui vem explicando os processos aí de outras questões, vocês vão resolvendo e conforme as dúvidas vão surgindo, vocês vão repassando para mim. Bom, agora vamos aqui para a segunda atividade. A segunda atividade aqui que vocês podem observar no polígono abaixo, a soma das medidas dos lados A, B, CD é igual à soma dos lados AD e BC. Então ele pegou esse lado AB e DC, somou, e a soma desses dois vai ser igual ao lado AD mais o lado DC, montando aí uma equaçãozinha, né? Vamos resolver aí. Ele quer saber quais são as medidas, né? Para saber as medidas, vocês vão ter que resolver. Como eu disse, depois vocês vão ter que tirar, no caso aqui, essa primeira parte, vocês vão ter que tirar como vai ser uma fração, vocês só montando aqui, né? AB mais DC, aliás, os lados AB e DC. Então ele diz que se eu pego o AB é esse, e somo mais o DC, isso vai ser igual à soma do lado AD mais BC, que é esse aqui. Então você vai fazer essa expressão, né? AB x sobre 4, você vai fazer x sobre 4 mais o BC, o DC, aliás, DC 2x mais 3, 2x menos 3. Isso vai ser igual ao lado AD, que é x sobre 2, mais o lado BC, que é x menos 3 sobre 4. E aí a gente tem montado a nossa equaçãozinha. Aí, como eu disse para vocês, para resolver uma equação desse tipo, nós temos que eliminar os denominadores aqui, né? Então, aqui eu tenho 4, tenho 2 e 4. Então, eu vou ter que multiplicar todo mundo em cima por 2 e por 4. Para isso, aí a gente vai multiplicar todo mundo aqui em cima por 2 e por 4. Aí esses daqui, que são 2, tem que colocar no parênteses para não se confundir, né? Aqui. Pronto. Vocês vão resolver essas questões aí, as dúvidas, como eu disse, vocês vão mandando para mim, a gente vai resolvendo no decorrer. Bom, aqui nós vamos fazer só uma breve revisão do que seria uma inequação do primeiro grau. Bom, equação significa igualdade, inequação é uma comparação. Na verdade, ela é uma sentença de desigualdade. A equação do primeiro grau com igual a x é toda desigualdade em que a é diferente de zero, que pode ser escrita em uma das formas a seguir. Então aqui eu estou dizendo aqui que essa equação ela é maior. Observe que quando esse sinal, a boca é virada para o número, ele é maior. Então aqui está dizendo que ax mais b é maior. E esse sinal aí embaixo quer dizer igualdade, é maior ou igual a zero. No segundo caso, nós estamos dizendo que ax mais b é maior do que zero, não é igual, é somente maior. Deixa eu outro exemplo, ax mais b é menor, observe que o zero vai ser maior, então ax mais b é menor ou igual a zero. Deixa aqui, ax mais b é menor do que zero. E ax mais b é diferente de zero. Então, é uma sentença de desigualdade. Por exemplo, dizemos que a e b são coeficientes das inequações. Mais uma vez, continua sendo a e b coeficientes da inequação. Nós temos aqui a inequação 2x mais 18 maior do que zero. Pronto. É somente isso. Para dizer se é maior, igual
ou menor ou igual. Se fosse para resolver essa equação aqui, do jeito que está aqui, olha só como é que eu vou resolver. Vai ficar menos 2x mais 18 menor do que 0. Olha só. A gente resolve do mesmo jeito que a gente resolve uma equação do primeiro grau. Uma equação. Passo o número para o outro lado. Já que eu não quero a forma reduzida, já está na forma reduzida. O que eu quero é resolver. Então eu tenho que passar o número para o outro lado. Vai ficar menos 2x. Menos 2x. Menos igual. O 18 é positivo, vai passar negativo. Agora tem um detalhe. Ó. Vocês estão observando que esse lado, a incógnita, está negativa. E ela não pode ficar negativa, ela tem que ficar positiva. Então, para ficar positiva, eu simplesmente vou mudar o sinal. Aqui é menos, vai passar a ser mais. Mais 2x. Deixa eu apagar aqui. Mais 2x. Mas se eu mudar um sinal de um termo, eu tenho que mudar o sinal de todos os outros termos para que a equação continue igual. Então, se aqui é mais, era menos, passou a ser mais, eu tenho que mudar o sinal do 18. Observe que o 18 é negativo, então vai passar a ser mais também. Agora, um outro detalhe. Nós estamos falando de inequação. Quando é equação, o sinal de igual é sempre o sinal de igual, ele não muda. Já que não, eu tenho um sinal de maior. Eu estou dizendo aqui que o menos 2x é maior do que o menos 18. Como eu mudei o sinal aqui de menos para mais, eu também tenho que mudar o sinal de maior. Se ele é maior, o contrário de maior é menor. Então, esse sinal também vai mudar. A boca dele, toda vez que eu mudo o sinal de um, eu tenho que mudar dos outros, né? Então, aqui eu vou mudar. Ó. Mudei. Agora sim eu consigo resolver essa equação. Mas eu só vou fazer isso quando eu mudo o sinal de um número que está aqui. Ó. Observe que o menos 2x ele sempre permaneceu desse lado. Ó. Ou seja, eu não mudei ele de lado. Eu não vou mudar o sinal quando eu mudo de lado, não. Só vou mudar o sinal quando eu mudar o sinal da incógnita aqui. Ó. Então, no caso aqui, vai ficar 2x igual a 18. Então, x... Esse 2, ele está multiplicando, como vocês podem observar. Você está multiplicando, então ele vai ter que passar dividindo. É 2x, então, passando aqui, dividindo, vai ficar 18. Dividido por 2. Eu errei aqui, botei igual. Na verdade não é igual, né? É sinal de menor. X está dizendo que x é menor que 18 sobre 2. Então x é menor do que 9. 18 dividido por 2, 9. Então, eu pergunto para vocês, qual seria uma resposta possível para cá? Eu estou dizendo que x é menor do que 9. Então, qualquer número que seja menor do que 9 é resposta dessa equação. Por exemplo, o x pode ser um 3? Pode. 3 é menor do que 9? É. Beleza. O x pode ser 0? Pode. 0 é menor do que 9? É. O x pode ser 10? 10 é maior do que 9, então não pode. Então, qualquer número abaixo de 9 é resposta dessa inequação. Inequação, como diz, é uma sentença de diferença, não de igualdade. Aí aqui nós vemos um exemplo, né? Observe os valores cobrados pelo estacionamento onde Letícia deixou o carro. Sabendo que Letícia só tem R$ 41,50 para pagar o estacionamento, responda: quantas horas completas no máximo ela pode deixar o carro no estacionamento? Então,
aqui está dizendo o que? Não posso demorar muito. R$16 uma hora. Como vocês podem observar, uma hora custa R$16. Só aumentar mais. Vou tirar aqui, ver. Pronto. Pronto. Aqui diz o seguinte, ó. R$16 uma hora e R$6 por hora adicional. Significa dizer que se o carro ficar uma hora, ela vai gastar R$16. A partir de uma hora, ela gasta R$6. Por exemplo, se ela ficar 2 horas, ela vai gastar R$16 mais uma hora mais 6, ou seja, R$22. Então aqui a pergunta é: quantas horas Letícia pode ficar no estacionamento? Ou seja, o dinheiro dela, o estacionamento tem que ser menor do que R$41,50, né? Então ela não pode pagar além disso. Então aqui qual pergunta na atividade, né? Quantas horas ela vai ter que ficar. Então, para a gente montar, por exemplo, uma expressão nesse caso aqui, é o seguinte. Vamos dizer que o número de horas é x. Não? O número de horas é x. E ela só tem isso aqui. Se é R$16 a hora, se a gente pegar R$41,50, R$41,50, se ela uma hora é 16, então vamos supor, eu vou tirar 16 daqui. Bom, 16 de 41,50 vai dar quanto? 25,50, não é isso? 25,50. Pronto, então vamos supor, vou fazer aqui 41 menos 16, baixa aqui, então vai dar R$25,50. Vamos supor que ela ficou uma hora ela vai gastar R$16. Então ela ficou uma hora, gastou 16, então agora ela tem R$25,50. E ele diz que a partir de 6 horas ela vai gastar, a partir de uma hora vai gastar um adicional de 6. Ela tem R$25,50 ainda. Então, quantas horas ela poderá ficar aqui? Aí basta eu fazer mais uma hora, mais 6, mais 2, mais 6. Se eu for somando aqui, ela vai chegar a um valor de R$24, né? E se eu fizer a subtração, 24 menos 1 vai dar 1,50. Ou seja, R$24 é equivalente a 4 horas. 4 horas. Não é isso? Então, o que ela pode ficar? Ela pode ficar 1 hora mais 4 horas, totalizando 5 horas. Então, essa é uma forma de pensar em um tipo de inequação. Vocês podem utilizar outra maneira para resolver as questões aí. Pronto, então vai ficar essas questões, essas duas atividades para vocês resolverem aí para hoje. Qualquer dúvida, estarei presente no grupo, né? Vocês podem mandar no privado ou mandar no grupo também as perguntas.